Aleluia. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou continuar a ministrar, obrigado sem fundo. Amém. E quero encorajar cada um, procure papel, caneta para anotar. É uma aula, aleluia. Quero pedir a sua atenção, foco máximo. Amém. Daqui a pouco vai ter intervalo. Amém. Então, pode beber, mas não durante a ministração. Amém. Aqui na cidade tem ônibus. Quem já andou no ônibus precisava usar o banheiro. E a parada fica um pouco longe. Você tinha que e não deixa nenhuma gota cair no chão, certo? Ok, então segura bem, daqui a pouco vai ter intervalo, ok? Amém? Aleluia. Antes de dar o tema, quero fazer uma pequena introdução de como Deus fala. Amém? Amém? Aleluia. Como Deus fala. Quando Deus quer falar contigo de uma maneira séria, de uma maneira sem ambiguidade, de uma maneira sem deixar qualquer tipo de confusão, Deus não vai falar contigo em português. Já é o primeiro gol. Ok? Nem chinês e nem inglês. Deus tem a forma dele, ok? De falar claramente, sem qualquer tipo de ambiguidade. E quero começar esse tempo com isso. Quero começar esse tempo com esta explicação. A Bíblia diz em Atos, serão vários versículos. Então, provavelmente, se você não tem o hábito de anotar, quero que você aprenda algo novo. That's it. Give me Wise as Serpents. Quando eu estava apresentando os livros, um livro veio no meu coração para apresentar. Todos esses livros estão nesta coleção de 100 livros. Esses 100 livros são organizados em 20 categorias diferentes para líderes. Quem está sonhando ser usado por Deus. Nós temos a categoria que trata do caráter, lealdade, de casamento, família, demonologia e crescimento da igreja, líderes, evangelismo, o discipulado, oração, tudo aqui, ok? Um dos livros que trata da liderança é este livro, O que significa ser tão sábio quanto uma serpente, ok? Mas volto tocar nisso, porque tem a ver com esta primeira parte, o idioma do Espírito Santo. Atos capítulo 2, 17. Eu estava dizendo que se você não tem o hábito de anotar, pega as anotações, anota todos os versículos, amém? E o que Deus vai falar contigo. E tem como projetar os versículos na tela? Será possível? Ok, então, quem está cuidando disso, quero que você me ajude. Qualquer versículo que você está, se pode projetar na tela e deixa na tela, por favor. Ok? Atos capítulo 2, versículo 17. Thank you, Jesus. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, ok? Profetizarão. Vossos jovens terão
visões e sonharão vossos velhos. Quando Deus quer falar contigo, sem ambiguidade, Deus vai falar através de imagens, visões, imagens. Sonharão sonhos, imagens. Amém? Amém? Aleluia. Existe este ditado em inglês, eu acho que também em português. Uma imagem vale mais de 1000 palavras. Ok? Por isso que Deus fala. Quando o negócio pegou bem sério, imagens. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 20. Quem concorda comigo que Deus, apesar de ser Deus, é simples? Qual é o nome dele? Sou quem sou. Bem simples. Não tem... Mas quem também concorda que Deus às vezes é um pouco complicado? Para subir tem que descer. Para crescer, para ter mais, tem que dar. Tem que perder. Ok? Então, Deus mesmo sendo simples, algumas coisas um pouco difíceis para entender. A Bíblia aqui explica como ele resolve isso. Porque os atributos invisíveis, ok? De Deus, por exemplo, seu eterno poder, sua própria divindade. Deus é invisível. E apesar de não enxergar Ele, os atributos invisíveis dele, como você vai entender isso? Mas Deus resolve como? Aqui. Claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. A complexidade de Deus, Deus simplifica através do que Ele criou, que você enxergue imagens. Olha a montanha, olha o céu, as estrelas, as nuvens, os animais que Deus criou. Cada uma, a imagem serve um propósito. Amém? Amém? Então Deus fala através de imagens para tirar qualquer dúvida, resolve, apaga, esmagar qualquer argumento. Amém? Amém? Jeremias capítulo 18, versículo 1. Estamos tratando o assunto de a forma que Deus fala, o idioma de Deus. Ok? Está comigo? Vamos ler, Jeremias capítulo 18, versículo 1. Thank you, Jesus. Amanhã é domingo? Ok. Então, podemos encerrar por volta da meia-noite. Okay, calma. All right. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, profeta, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá, não aqui, lá ouvirás as minhas palavras. Bom dia, pai. Mas já que começou a conversa, vamos terminar aqui logo. Não. Vai lá. Mesmo se mostra que se você é preguiçoso demais, não vai chegar longe com Deus.
Agora, por que Deus mandou ele ir lá? Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como a vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Pergunta, quando veio a palavra do Senhor? Quando? Não, quando? Estou te perguntando, quando veio a palavra? Ok? Após que ele ia, não, sim, mas não. Após que ele viu. Se ele ficou em casa, não iria ver o oleiro trabalhando. E não iria cair a ficha do que Deus queria passar para ele. Quando Deus quer falar contigo e tirar qualquer dúvida, argumento, imagem, ele vai te levar a ver algo. É isso que trata. Se Jeremias ficou em casa, não iria entender nada. Desceu, viu o oleiro trabalhando. E então veio a palavra de Deus. Quando Deus quer falar contigo, para acabar com qualquer argumento, Ele vai te mostrar uma imagem. Por isso que a Bíblia diz, em Mateus capítulo 12, se não me engano, é 34, que Jesus só ministrou com parábolas. Ok? Mateus 12, acho que é 34. Is it? No, where is it? Or is it 31? Alguém procure. Não. Vamos lá. Vamos achar. Where is it? É 13. Is it 13? É 13. Se não me engano, é 13. 13:34, não 12:34. É 13:34. That's it. Ok, diz, vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. A parábola cria uma imagem na sua cabeça. Uma parábola é uma história que ele contou, ou um acontecimento que ele chamou a sua lembrança. Mas, final das contas, gera uma imagem na sua cabeça. E a partir daquela imagem, vai explicar as coisas para você. Então, quando Deus realmente quer falar contigo, Ele vai falar através de imagens. E com a imagem, vamos voltar a Romanos 1:20. Com a imagem, Ele acaba com qualquer argumento. Qualquer. See? E este versículo estava explicando porque alguns, antes que Jesus apareceu na terra, alguns irão para o inferno. Porque apesar de tudo que Deus criou e deixou para pessoas ver e entender a natureza deles, recusaram a aceitar. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ok? Estamos numa viagem. Estou levando vocês a um destino. Me segue bem com o ensinamento. A palavra de Deus diz, Salmo 100, tudo isso tem a ver com a forma que Deus fala contigo.
Um assunto muito importante, imagens. Por exemplo, Jeremias capítulo 1, versículo 12. Jeremias 1, 12. Vamos versículo 11. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma varra de amendoeira. 12. Disse-me o Senhor: viste bem. Às vezes Deus vai te mostrar algo, mas você não enxerga, você está olhando para outra coisa. Mas é este que quero que você veja. Viste bem. Então, quando Deus quer falar contigo, Ele vai te mostrar algo. Ok? Salmo 100, versículo 3. Thank you, Jesus. O seu futuro está sendo mudado. Aleluia. 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 Para você acertar o alvo. Thank you, Jesus. Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Qual imagem você enxerga lá? O rebanho é imagem do quê? Ovelhas. Ok? Qual barulho a ovelha faz? E esse é o problema. Tem poucas ovelhas na igreja. Qual barulho a ovelha faz? Que avivamento. É imagem. Você não se criou. É Deus que te criou. E para você entender como Ele te criou, Ele te dá uma imagem. Para você entender como tem que se comportar. Dá para entender? Dá? Senhor é pastor? Venha aqui me ajudar. Venha. Ok? O nome do Senhor? Senhor Paulo. Senhor Paulo. Senhor Paulo, estamos no campo. Ele é pastor. Eu sou ovelha. Ok? O que ovelha faz? Ok? Segue pastor. Então estou seguindo pastor. Pega a esquerda. Isso é demônio. Você já viu uma ovelha no campo mandando no pastor? Quem já viu alguma coisa assim? Nunca vai ver isso. Então pergunta ao seu vizinho: então por que você quer mandar nossos pastores? Se ovelha não manda no pastor no campo, por que você aqui na igreja quer mandar nossos pastores? Ok? Tem revelação. Está endemoniado. Puro. Com a imagem, acaba com qualquer argumento. Qualquer. Mas ovelha não mexe assim. É só serpente que mexe assim. Então solta o demônio, irmão. Está entendendo o negócio? Com a imagem, ninguém tem argumento. Ninguém. Salmos 23, versículo 1.
o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é meu pastor, quem sou eu? E qual barulho a ovelha faz? Agora, se eu não quero me comportar como ovelha, vai me faltar mesmo. Porque ele é pastor de ovelha. Ninguém manda em mim. Vai te faltar. Podemos ficar argumentando o ano inteiro, mas com a imagem, ninguém tem argumento. Ninguém. Amém? Amém? O nome do Senhor? Paulo. Agora, Deus, usando imagens para falar, muitas vezes falando do mesmo assunto, sujeito, vai usar várias imagens diferentes para falar da mesma coisa. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Pastor, quando vai começar o verdadeiro treinamento? Já comecei. Okay, esta é a primeira parte, a introdução. Ok? All right. Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Tem duas imagens lá. Nós, igreja, somos o quê? Lavoura. É uma imagem de uma plantação. Pode ser uma horta, pode ser um pomar, mas é uma plantação. Nós. Agora, se nós somos uma plantação, jardim, se num determinado jardim tem determinado pomar, tem árvore de laranja, mas não tem árvore de maçã. Por que não tem árvore de maçã? Por que não tem árvore de maçã? Está chegando a revelação. Porque não plantou maçã. Uau, que revelação! É forte, mas é a verdade. Então, qualquer coisa na igreja, qualquer coisa está em falta na igreja, é porque o jardineiro, que é o pastor, não plantou. Jardim com ervas. Por que tem ervas? Foi plantado as ervas? E o que mais? O jardineiro não cuidou bem. Se tem ervas, a culpa é o pastor. A sua rede, seu ministério, rede de jovens, rede de mulheres, rede de homens. Qualquer problema lá dentro é sua. Tem pessoas olhando para mim como eu tenho um demônio. Não. É provavelmente você. Não, mas dá para entender. Com a imagem. Não, estamos olhando. Lavoura, uma plantação. Se tem algo, porque alguém plantou. Ou deixou outro plantar. Se tem algo perigoso naquela plantação,
é porque quem cuida deixou estar e não tratou. Outra imagem. Edifício. Edifício é edifício. Teto, alicerce, colunas, certo? Pastor, já fui líder de louvor na Assembleia de Deus e também fui o principal na Igreja Quadrangular e vejo o que Deus está fazendo aqui e quero andar com vocês. Aqui não. Se você é líder de louvor, você acha que você é piso naquele edifício ou você é como coluna? Ou você é um dos lustres? Líder de louvor é um líder, não um lustre. Então, imagina, Paulo, vem comigo, venha. Rápido, irmão. Ok? Vai pegar o outro lado, vamos tirar esta coluna daqui. 1, 2, tirando uma coluna de um edifício, vai causar problema? Está mexendo com a estrutura. Então, quem sai de uma igreja e depois quer apresentar o currículo, sendo líder de outro lugar, não é bem-vindo aqui. Não, sai em paz. Fala sério. Quem vai arrancar esta coluna e não vai deixar qualquer estrago? O Espírito Santo falou comigo, então estou só obedecendo, seguindo. Está seguindo um demônio, irmão. Pastor, eu acho que meu tempo aqui, o Senhor é muito espiritual. E sinto que vai entender. Eu acho que o meu tempo acabou aqui. É demônio puro. Imagina a coluna dizendo que, irmãos, como coluna, Fala sério. Com a imagem, ninguém tem argumento. Ninguém. Agora, Senhor Paulo, esta vez, ficou lá. A primeira vez quando eu chamei ele, ser pastor, não sei quem mandou ele sentar, mas ele foi sentar. Mas esta vez ele ficou lá. E ele ficou lá porque tem outra imagem da igreja. E a outra imagem da igreja, a Bíblia diz em Efésios capítulo 6. Ok. A Bíblia fala da igreja como a noiva. Certo? Noiva e não esposa. Noiva. Vai provar vestido de noiva, certo? Ok? E quando sair da loja, vai sair com os vestidos ou vai deixar? E vai sair nu? E vai sair como? A Bíblia diz, versículo 11, Efésios 6, 11. Revesti-vos com o quê? Quem está com a armadura está indo para a praia? Está indo para onde? E quem se veste com a armadura é o quê? É exército? Então, esta vez, o nosso irmão Paulo se comportou bem. Porque no exército alguém tem que mandar.
E se você recebeu uma ordem, você fica lá até a próxima ordem. A primeira vez, ordem sai do seu lugar, e ele, independentemente, demônio voltou a sentar. Mas o demônio já foi embora. Esta vez ele ficou. Um aplauso para o nosso irmão. Muito obrigado, Senhor. Agora, o Senhor é militar. Venha aqui, vai ser. Esse livro aqui, um bom general, como Deus, sendo amor, tem que falar de guerra. Como? Como? A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 15, versículo 3. Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Como é interessante. O Senhor é homem de guerra. E para você entender quem é o sujeito, Senhor é o seu nome. Não estamos falando de outro. É o Senhor que você conhece. Deus é homem de guerra. Mas tem que tratar os irmãos com muito amor. É igreja. Não fica falando de guerra. Estas coisas não são de Deus. Leia bem a sua Bíblia, irmão. Militar. Sentido. Você já viu um soldado? É demônio, irmão. Por isso, no exército precisa treinamento. Reto. Sem sorriso, nada. Sentido. Vamos fazer dele soldado hoje. Paulo, mais rápido que você aprende, vamos ter um intervalo. Mas até aprender, não vai ter intervalo. Então, quem precisa orar por ele, vamos orar. Sentido. Não. Reto. Olhando assim. Sentido. Ok. Right? Good. Sentido. Não olha para mim. Mas pastor, é igreja. Não é quartel. Fala sério. Revesti-vos com toda a armadura. Você vai no supermercado para pegar, como se diz, how do you say it? Farda. É no supermercado ou no quartel? Então, a igreja é um dos lugares que tem pouca disciplina. Tem pouca ordem. Pessoas querem fazer o que eles quiserem, quando quiserem. Mas a casa não é sua. Tem dono desta casa. É o Senhor. A Bíblia diz, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Thank you, Jesus. Vou chegar até você, Senhor Paulo. Um pouco mais de paciência. O Senhor está nos ajudando muito. Ok? Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Tem protocolo. Cada casa tem protocolo. A igreja não é estado de futebol. Não pode entrar, sair quando você quiser. Deve ter ordem.
deve ter como proceder e como não pode proceder. Gente, amanhã vamos jejuar. No quartel, qual é a resposta? Sim, senhor. Qual é a resposta? Sim, senhor. Faz questão se tem uma resposta da pessoa do seu lado ou não. Queremos localizar o demônio. Qual é a resposta? Sim, senhor. Sim, senhor, é como igualzinho. Imagens. Ninguém tem argumento. Mas quem é você mandar em mim? Então você não entendeu que a igreja é quartel. Quem tem cachorro em casa? Quem já teve filhotes em casa? Com cachorro? Cachorro com filhotes, você chegando perto, o que acontece? O quê? Vai morder. Uou! Agora você entende porque Deus de amor é homem de guerra? Ele é de amor e criou. Mas se você quer brincar, mexer com o que ele criou, vai ver o outro lado dele. Sendo amor, ele está sob obrigação de defender o que ele ama. Por isso, o Deus de amor também é homem de guerra. Sim, Senhor. É muito amoroso o nosso irmão. Um aplauso para o nosso irmão. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela paciência. Amém. Estamos aprendendo alguma coisa? A Bíblia diz, está valendo a pena? É só a introdução, ainda não chegamos no tema principal. Mas quero mostrar algo para vocês aqui. Deixa eu achar. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 9. Vamos ler 9, 10 e 11. Tudo isso é estabelecer o fato que Deus fala através de imagens. E com a imagem que Ele nos apresenta na palavra de Deus, entendemos claramente o que Ele quer. E com a imagem, se nós estamos nos comportando de uma maneira contrária com a imagem, vamos nos ajustar, vamos nos realinhar. Por exemplo, é um seminário. Este tipo de reunião é algo especial? É? E foi aberto para a igreja? Ou só os obreiros? Ok. Então, não ficarei com surpresa que está faltando alguns.
Paulo, pode nos ajudar de novo? Acho que Deus se ama muito. Volta aqui. Ok? É meu pastor, sou ovelha, estou seguindo. Então vai andando, vou seguir. Não vou, não! Já ouviu uma ovelha fazendo isso no campo? Não vou, falei que não! Já viu algo assim? Então, você, obreiro, que foi comunicado, que tem uma reunião especial e não se importou estar, você não está se comportando como ovelha. Ovelha segue. Se seu pastor pediu algo, seu pastor deu uma orientação que não é pecado, o seu papel é o quê? E como soldado, sim, Senhor, é a mesma coisa. Então, quem não compareceu com esta imagem, ou tem a oportunidade de se realinhar, ou vai se afastar mais. Deus fala com imagens. Muito obrigado. Senhor, acho que vai ganhar um grande prêmio. Amém? Aleluia. Dá para entender ou não dá para entender? Ok? Agora, o que falei? Você está reagindo assim, por causa de um demônio. Mas é a verdade. Mas vou te ajudar a ser livre daquele demônio. Como? Com esse versículo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Satanás opera milagres também, mas da mentira. Ok? Mas para ser livre dele, próximo versículo. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem, por favor, volta, para serem salvos. Vamos parar ali. Existe o que se chama da verdade. E existe também o que se chama o amor da verdade. Ok? Qual é a diferença? Pastor, gostaria de fazer parte do coral, do time do louvor. Okay. Me dizem que quando eu canto, os anjos parecem, sabe? Uau! Então, irmã Cecília, agora o povo assistir o nome é Cecília, não, estou inventando. A irmã Cecília quer cantar, então vamos dar a chance para ela. Perto que está, juntos aos teus pés. E depois o pastor chama ela. Irmã, eu acho que... Eu acho que o seu chamado não é nesta área, mas pode estar com os intercessores. Não, Deus me falou que é aqui. O problema desta irmã é o que o versículo está dizendo.
tem a verdade, mas ela falta o amor da verdade. A verdade é a voz não presta. E até os demônios estão pedindo, não deixa ela cantar. Mas ela, por falta do amor da verdade, não aceita. Todos nós estamos sofrendo hoje de algum tipo de engano, mas não sabemos, não somos cientes. Até Deus continuar a ministrar a verdade, que um dia não sabia, era tolo, se sabia isso mais cedo. Então, para ser livre de qualquer ação de um espírito maligno, quando alguém te apresenta a verdade, mesmo se dói, aceita a verdade. Aceita, abraça a verdade. Se não me engano, Marcos capítulo 10, versículo, where is it? Acho que é 22. Marcos 10, 22. Vamos lá. Ok, vamos começar o versículo 20. Um jovem chegou até Jesus, perguntando o que tenho que fazer para herdar o reino. E Jesus falou, ama a Deus, ama os seus pais. E ele falou, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. 21. Jesus, fitando-o, o amou. Jesus olhou, primeiro passo, olhou para ele. Amém? Amou. E o amor obrigou Jesus a falar. Falar o quê? A verdade. E muitas vezes a verdade dói. Por isso que nós não queremos abraçar a verdade. E nesse caso, dói. Só uma, não muita coisa, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. 22. A verdade foi falada, mas por falta de amar a verdade, ele, contraído com esta palavra, se retirou. Deus fala com imagens, e a imagem bíblica revela a sua realidade. E ou você vai procurar se realinhar com a imagem, ou, por falta do amor da verdade, vai rejeitar o que está sendo ministrado. Amém? Só para concluir, uma das imagens que Deus nos dá, tudo que Ele criou tem um propósito, ok? Quero mais 5 minutos da sua atenção, porque vou falar algo que, se você não me entenda mal, vai pensar que é heresia, ok? Cada animal que Deus criou tem um propósito. Provérbios 6. Preguiçoso vai ter com formiga. Provérbios 28, 1. O justo, a ousadia do justo é como leão. Leão representa a ousadia. Jesus, o leão do tribo de Judá. Ok? E muitas vezes, quero mostrar algo. Mateus 28.
Quero entrar já entramos no assunto. Porque se você entende isso, o que tenho que fazer será muito simples, ok? Mateus 28, versículo 19. Rápido, 5 minutos. Let's do this. Uou. Está valendo a pena? Amém. Ou estamos perdendo tempo aqui? Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ok? Esta ordem quero atualizar para os nossos dias. Os nossos dias temos rios no Instagram, certo? Então, quero te mostrar os rios desse ide. Ok? Vai fazer discípulos. É o mesmo João 15:16. Ok? Eu escolhi vocês para que vades e deis frutos. Certo? Certo? Good. João 21:20, se não me engano. João 21:20. No, where is it? Deixa eu ver. Não, deixa eu ver. João. Ok, yeah. É João 20:21. Não 21:20. João 20:21. Ok? Jesus falou: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ok? Ide no mundo, fazer discípulos. Eu escolhi vocês para que deis frutos, ok? Jesus está nos enviando. Então, quero te mostrar os rios, a imagem, certo? Mateus 10, versículo 16. Está valendo a pena? Amém. Deus está falando com alguém? Amém. Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Portanto, ide e fazer discípulos. Eis que envio. Agora, aqui tem a imagem de Mateus 28:19. Ide. O ide é como ovelha. Não fica bravo comigo. É só dinâmica. É um grupo de lobos aqui. Ok? Não, é só dinâmica. Ok? Pastor, me perdoe. Então, ok, vou. É outro grupo de lobos. Okay? É só dinâmica. Ok? Só dinâmica. E eu sou ovelha. E Jesus falou: o ide é como ovelha entre lobos. Até onde você acha que esta ovelha vai chegar? Dá licença. Dá licença. Vai chegar longe? Não. Vai chegar longe? Não. O que vai acontecer com a ovelha? Vai virar churrasco. Então, ide fazer discípulos. Em outras palavras, é uma missão impossível. Glória a Deus. Então não preciso convidar ninguém para a igreja. É demônio, irmão. É impossível, mas Jesus nos dá 2 dicas para virar o impossível possível. Está lá. É impossível, sei.
Mas com estas duas dicas, sede sábio, prudente como serpente. O impossível virá possível. E por isso que quero apresentar este livro. O que significa ser tão sábio quanto uma serpente? A imagem da serpente é demônio. É. Mas presta atenção, foi o próprio Jesus que apontou. Gente, serpente tem algo que leão não tem. Serpente tem algo que você precisa. Está me acompanhando? Ok? Então, quero te levar para o propósito original de Deus para a serpente. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. E tudo isso tem a ver com como Deus fala. Se Ele quer falar algo muito sério, se Ele quer tirar qualquer dúvida sua, se Ele quer te deixar sem ambiguidade do assunto, vai falar através de imagens. Imagens. O propósito original da serpente. Vamos ler. 1, 2, 3. Vamos parar ali. O propósito original de Deus. Ovelha, o meu povo. Formiga, instruir preguiçoso. Leão, ousadia. Serpente era o símbolo de sabedoria. Antes que Deus amaldiçoou a serpente. Está comigo? Está comigo? Agora, quem já trabalhando com um arquivo no seu computador, o arquivo ficou corrompido. Você teve problemas, não poderia abrir. É isso que aconteceu com a serpente. Símbolo da sabedoria de Deus. Mas Satanás corrompeu. Por isso que hoje o símbolo de serpente fala mais de demônios do que o propósito original de Deus, sendo sabedoria. Então, por favor, me acompanha. Não estou falando só para falar. Estou andando cuidadosamente, porque quero te levar a um destino bem determinado. Escute bem. Para concluir esta imagem de serpente. João capítulo 3, versículo 16. Vamos citar. Você esqueceu João 3,16? Porque Deus... (16) Agora, o que diz versículo 15? (16) Agora, o que diz versículo 14? Jesus usando a imagem da serpente, falou se importa. Outra versão é necessário ser levantado
E este ser levantado está falando da cruz. E ele está se referindo que quando Israel desobedeceu a Deus, Deus mandou muitas serpentes, começaram a morder e matar os israelitas, os judeus. E Deus falou para Moisés: faça uma imagem de uma serpente e ergue. Qualquer um que vai olhar para esta imagem será curado. E Jesus falou: eu, então, sou como a serpente, sendo levantado na cruz. A serpente lembra que o propósito original é a sabedoria de Deus. E é a sabedoria de Deus que, pela tolice da pregação da cruz, você será salvo. Dá para entender? Amém. Dá para entender? Amém. A pregação da cruz, pela sabedoria de Deus, é o poder de Deus. Então, quando Satanás pensou que iria acabar com Jesus, Deus fez uma, como se diz, caneca? Quando a bola entra, caneta. Deus fez caneta com Satanás. Não estava imaginando que isso iria acabar com ele. Agora, muito rápido, estou mostrando então a importância da imagem da serpente, no sentido porque Jesus apontou que precisa a sabedoria da serpente para cumprir a missão impossível. Se estudar serpente, uma das coisas que vai perceber, a serpente é muito deficiente. Não tem pernas, não tem braços, não enxerga bem, quase cego, não tem ouvidos. A serpente foi amaldiçoada por Deus. E com todas as deficiências, nunca vai ouvir serpente chorando. Não tenho pernas. Serpente nunca arruma desculpa. Serpente vence qualquer deficiência e hoje é o maior predador do mundo. E Jesus falou, para cumprir o ID, precisa a sabedoria da serpente. Como uma serpente se comporta? Uma das maneiras que a serpente comporta, e vou usar para concluir esta fase, é que para a serpente crescer, a serpente tem que trocar a pele. E para trocar a pele, a serpente precisa um surface não liso, não funciona. A serpente tem que procurar um surface áspera. E às vezes vai bater a cabeça para causar uma cicatriz e assim vai empurrando a pele, vai começar a tirar. E assim vai trocar a pele para crescer. Quero que você fale para o seu vizinho. Vizinho, tem que trocar a pele. Deste jeito seu, não vai chegar longe não. Vai ter que trocar a pele. Quer crescer? Vai ter que trocar a pele. E para trocar a pele, precisa surface não liso. Então não vim para passar a mão. Deus mandou a pessoa certa para servir como surface áspero. Surface áspero ou áspera? Áspera, yeah. Amém? 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 Agora, vamos no assunto. Com esta introdução.
a forma que Deus fala. Deus fala por imagens. Amém? Amém? E qual é a imagem que Deus quer trazer para nós como igreja hoje? É isso que é o tema desse seminário. Amém? E com a imagem vai responder qualquer argumento, vai acabar com qualquer maneira errada de pensar e vai te levar a trocar a pele para crescer. Amém? Amém? Então, vou te dar misericórdia. Somos líderes, certo? Então, pele é diferente. Amém? 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 Está pronto para trocar a pele? Amém. Aleluia. Efésios capítulo 3. Thank you, Jesus. Kakadosh tekededes. Fala conosco. Kakatush tekededes. Scanto de Wadaia. Não, Efésios capítulo 3. Versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Aleluia. A igreja, vimos, é como lavoura, é como edifício, é como a noiva, é como exército. E aqui, Deus está passando outra imagem. E é a imagem de família. 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 Não de instituição. Não de associação. Não de time. É família. Família. Se você se diz, qual é o nome da nossa igreja? Se você é membro da igreja, você faz parte de uma família. Família tem endereço. Tem casa. Eu amo Deus. Mas esse negócio de igreja, estou fora. Olha o demônio falando. Por isso que falei, Deus fala com imagens. Mas todo mundo lá dentro, hipócritas. Não, estou fora. Olha outro hipócrita falando. Alguém tomou banho hoje? Por que você tomou banho? Por isso que eu frequento a igreja, para me limpar. Se não tinha problema, não iria entrar na igreja. Se não, preciso acertar, reparar
arrumar algumas coisas, não preciso de igreja. Então, nós temos que entender que aqui, sendo membro desta igreja, não, eu, membro, não, estou fora. Não, eu só sou visitante. E faz 17 anos que eu sou visitante. Olha, outro demônio falando. É a sua filha, senhora? E seu nome? Manuela. Imagina Manuela chegando cá. Mãe, estou visitando. Está visitando? Fala sério. Estão comigo? Amém. E se estamos falando de família, lembra, vamos voltar no início do versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do quem? Então, a família começa com o pai. Então, esta família tem pai. Esta família não cai do céu. O pai é o dono da esperma que deu luz à existência desta igreja. Simples. E se você não sabe, temos que aprender. Que quem deu luz à existência desta igreja é quem? Você não sabe quem é o seu pai? É sério. É o apóstolo José. Escute bem. A realidade, infelizmente, às vezes, é que alguns não conhecem quem o pai é. Mas graças a Deus, se nós não sabemos, hoje Deus está deixando bem claro. E aqui, o que Deus está fazendo é gerar uma grande família. Então, se tem pai, é o Senhor que deu luz a esta igreja? Não. Mas é membro desta igreja? Sim. Então, se você não deu luz a esta igreja, mas você é membro desta igreja, a partir de hoje, Deus não quer que você se enxerga, que você se vê como membro, mas como filho. É diferente. A maneira que você se vê vai determinar como você vai se comportar. Quem aqui toma remédio? Ok? E se você está com dúvida do remédio, você vai procurar um médico. Certo? E se não conseguir um médico, quem você vai procurar? Farmacêutico. Porque são eles que fabricam, e foi lá que você recebeu o remédio, certo? Good. Então vai procurar médico ou farmacêutico e não eu, porque eu sou pastor, certo? Good. Com este exemplo, imagem, quero passar 2 lições. Ok? A Bíblia diz
quem receba profeta, na qualidade de profeta. Mateus 10, 40. Vamos colocar o tema, a nossa família. A nossa família. Ok? Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. 41. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Ok? Então você recebe conforme você enxerga alguém. Se você não receber profeta como profeta, não muda a realidade que ele é profeta. Ok? Não aceito você como profeta. Não tem problema. É você que vai ficar perdendo. Mas ele permanece. Ok? Mas estou usando isso para explicar algo. Quer tirar dúvida? Remédio não vai me procurar. Porque para você não sou médico, não sou farmacêutico. Ok? Mas você não sabe que me tornei farmacêutico dia 7 de outubro de 1986, em Inglaterra. Então, se você quer tirar dúvidas, você, pelo fato de não me enxergar assim, não vai receber qualquer galardão que tenho. Dá para entender ou não dá para entender? Ok? Dá para entender? Mas também, esse exemplo, quero te contar uma história. Me formei em Inglaterra, Faculdade de Londres. Me formei dia 7 de outubro. Dia 8, fui na farmácia para trabalhar. Cheguei lá bem cedo, ok? As portas abriram 9 horas. E uma senhora entrou. E chegou até o balcão dizendo, quero falar com o farmacêutico. E falei para ela, só um instante, vou chamar ele. Então virei as costas para ir atrás e chamar o meu chefe. E quando eu cheguei na porta, caiu a ficha. Você é farmacêutico. Se quando você esquece quem você é, ou não entende quem você é, ou não se vê como deve se ver, você vai se comportar da maneira errada. Falei para ela, espera, vou chamar o farmacêutico. Então, quando eu cheguei lá, não, mas você é farmacêutico. Então, voltei. Queria falar com o farmacêutico? Sim, sou eu. Se você não se vê que aqui é família, e tem pai, e se você é membro, você então é filho, você vai se comportar da maneira errada. Faz sentido ou não faz sentido? Quero que esta imagem fique no seu espírito, fique na sua mente. Aqui é família. Aqui é o quê? E dentro de cada família tem como proceder. Com licença, senhora. Em casa, seu nome? Manuela. Manuela. Ok. Em casa, quem estabelece as regras? É Manuela? Acho que vocês não ouviram a pergunta. Perguntei, Manuela, que é filha da irmã Simone,
Em casa, quem estabelece as regras é a filha ou os pais? Então, por que você quer que seja diferente aqui na igreja? Pastor, é a igreja. Olha o demônio falando. É a igreja, mas a igreja é família. E quem estabelece as regras, como vai funcionar, como as coisas vão caminhar, são os pais. Dá para entender? Dá uma olhada no rosto do seu irmão. Quero localizar o demônio. Se você percebeu um rosto estranho, levanta o pastor. Achei. Misericórdia. A Bíblia diz em Salmo 68. Salmo 68, versículo 6. Thank you, Jesus. Kakadosh te dedes. Aqui é igreja ou família? Família. Família tem pai? Sim. Então quem é você? Filho. Parece que o volume baixou. Pergunta ao seu vizinho, você está com dúvida se é filho ou filha? Quem somos? Filhos. Imagens. Vamos ler tudo juntos. Salmo 68, versículo 6. 1, 2, 3. Em o quê? Em instituição? Em associação? Em times? E tem mais. Não frequenta a igreja nenhuma. Então você é o quê? Rebelde. Não te chamei de rebelde, é o próprio Deus que está te chamando de rebelde. Está lá. Se Deus procure salvar vidas e plantá-las numa família, por que você quer sair da nossa família? Dá para entender ou não dá para entender? Estamos falando com a imagem que Deus nos apresenta. Ok? É família. Mateus 12, versículo 48. E daqui a pouco vai ter uma pausa, intervalo. Está valendo a pena? Amém. Estamos aprendendo algo? Amém. Ou estamos perdendo tempo aqui? Não. Quem somos? Filhos. 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 Ok? 47. Vamos começar 47. E alguém lhe disse, tua mãe, falando com Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. 48. Porém, ele respondeu, Jesus, ao que lhe trouxera o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Não tem relacionamento biológico mais chegado do que Jesus escreveu lá.
Certo? 49. E estendendo a mão para os discípulos, disse, não a multidão, os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. A igreja, não me entenda mal, a conexão que nós temos na igreja, o sangue de Jesus que está fluindo nos nossos veios é mais forte e mais poderoso do sangue biológico que você tem. Aqui é família. É família. E sendo família, tem algumas regras, tem algumas orientações. E quem define estas regras, estas orientações, não são os filhos, é o pai. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 20, versículo 1. E vamos ler rapidamente. Em 3 minutos, pode ser o intervalo. Pode ser? Amém. Deus, lembra, é o pai da família aqui na terra e no céu, de acordo com Efésios 3,14. Como pai, está passando como funciona esta casa. E está passando através os 10 mandamentos. Orientações, algumas regras. Se você sai, tem que voltar antes das 9. Estabelecida em casa. Depois de comer, lava a louça. Louça, is that louça? Yeah. Quando acordar, arruma cama. Sério, mãe? Você quer uma tapa? Está entendendo? Família tem regras, família tem orientações. E quem estabelece não são os filhos. Deus, pai da família, passa regras gerais. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Pai, parece que o Senhor é um pouco inseguro. Por que não pode ter outras opções? Você quer outras opções? Então volta para o Egito e fala com as outras opções, te tirar de lá. E depois pode continuar com eles. Não tem briga. Mas se quer continuar, estou deixando as coisas bem claras. E como família, vamos entender quem liderança estamos seguindo. Eu sou pastor, convidado. Vocês não podem me trocar para o seu pastor. Vamos entender. Agora, não sei quem são os outros pastores, mas pelo menos conheço o pastor Paulo. Ontem conheci o pastor Daniel, mas conheço o pastor Reinaldo, estava lá? Ok, lá, ok. Pastor Alfredo. Yeah. São os pastores que estão cuidando de nós aqui. Amém? Mas quem estabeleceu eles é o Pai. E não podem substituir o Pai por nenhum deles, ou qualquer outra.
E não é uma questão de insegurança. É uma questão de ordem. Manuela? Amém. Que Deus nos livre. Imagina a Manuela chegando em casa. Oh, mãe, arrumei outra mãe lá na... Como assim? Ela que te carregou 9 meses? Não, mas o sorriso dela é um pouco mais brilhante do que o seu. Merece uma tapa. Quando estava te carregando, quando chegou no trabalho do parto, é ela que estava gritando ou eu? Como foi o parto? Você entrou, olá, enfermeira. Chegou, foi assim? Yeah. E agora quer trocar para outra. Fala sério. Estamos entendendo? E com a imagem não tem argumento. A única coisa que você tem que fazer, só se afastou desta visão, se realinhar com a imagem. Dá para entender ou não dá para entender? Vamos continuar. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade. Vou esclarecer. Tem militar aqui? Alguns, ok. No quartel, ouvi falar que tem muitos quartéis aqui. No quartel, qualquer um pode sentar na cadeira do general? Não. Gostei da resposta. Não. Quer dizer, o que é para o pai, você não dá para outro. Não vai gerar outra imagem. Vai prestar culto para outros deuses. Uma vez isso aconteceu várias vezes, mas vou citar 2 exemplos. Uma vez fiz um treinamento e o dia seguinte para fazer os acertos. O formato é bem diferente do que estamos fazendo aqui. O vice-presidente me levou numa sala para sentar e fazer os acertos. E quando eu entrei, olhei e perguntei a ele, é aqui a sua sala? Ele falou que não. E vi algumas coisas, falei que não. Isso deve ser o escritório do presidente. Agora, o vice-presidente era filho biológico do presidente. E o vice-presidente falou, não, podemos sentar, meu pai deixa. E falei para ele que você pode ficar aqui, mas eu não. Cadê a honra? E perguntei a ele, não tem outra sala, outro espaço, dentro de toda esta estrutura onde podemos sentar e falar? Em casa, fomos criados, onde pai senta, ninguém senta lá.
E eu saí do escritório. E querendo acertar comigo, ele tinha que sair também. O que é para o pai? Dá para ninguém. Estacionamento. Tudo põe. Não. No quartel, capitão pode deixar o carro dele no lugar do general. Nem vai passar na cabeça dele. Então, Deus, o Pai, sendo família, estava instruindo, criando-nos como filhos, como funciona. E você vai ver que os 10 mandamentos, na verdade, é código de honra. E é isso que vou tratar hoje. A questão de honra surge por causa da questão de família. Se falar de família, não tem como escapar falar de honra. E vai descendo. Vamos continuar. Não, ok. E faço misericórdia. Ok, versículo 7. Não, calma. Vamos voltar e ler cuidadosamente. 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. E o 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 12. Honra. Deus falou de si. Primeiro, não por causa de insegurança, mas para estabelecer ordem dentro da família. E quando terminou isso, tratou honra do pai nesta terra. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Quero te convidar a ficar de pé. Quando voltamos, vamos mergulhar nesse assunto de honra, porque tem tudo a ver com o fato de ser família. É Deus que criou tudo. Uma pessoa de honra é só ela que é qualificada instruir sobre a questão de honra. E Deus começou, não por causa de insegurança, mas para estabelecer ordem. Tocou no assunto de como nós temos que nos relacionar com Ele.
E depois, a autoridade máxima que ele estabeleceu aqui na terra, no contexto de sociedade, no contexto de família, ele tratou. Se tratar do seu pai, da sua mãe, o seu único dever, honrá-los. E infelizmente é isso que está em falta em nossas igrejas. E como família, Deus quer trazer à memória o porquê da honra e o como honrar. Estamos juntos? Amém. Está valendo a pena? Amém. Quero fazer uma pergunta. Quem aqui, até esta altura, sentiu que Deus estava falando com você pessoalmente? Quem sentiu que Deus não estava só falando, mas Ele estava ajustando, até corrigindo algumas coisas em você? Se Deus veio corrigindo, não fica chateado, não fica deprimido, mas fica alegre, porque é o maior sinal que ainda que Ele te ama. Amém. Deus só se importa corrigir quem Ele ama, o filho que Ele ama. Então, eu quero te convidar a levantar as suas mãos, conversa com Ele, aonde Ele apontou algumas falhas, alguns erros, algumas posturas erradas, atitudes erradas. É você com Ele, é particular, é pessoal. Pede perdão e agradeça a Ele, que Ele não tem esquecido de você, para te escolher entre a multidão aqui e falar contigo de uma maneira particular. Nós te agradecemos. Skakatabusto kotondoriwa nakataya. Skeketede de bebababaya. Pedimos perdão, Senhor, aonde erramos, aonde falhamos, aonde não entendemos bem o propósito do seu querer, que aqui é família. Pedimos perdão aonde nós não comportamos como filhos da casa, mas nós enxergávamos como visitantes, mas não membros desta família, filhos desta família. Pedimos perdão, Senhor. Obrigado, Senhor, de ter nos amado tanto, para trazer a nossa memória, nos lembrar que somos uma família, e o Senhor está levantando uma família poderosa aqui.